Boa noite. Vamos chegando, pessoal. Oi, Duda. Boa noite, vamos entrando. Aceitando a Duda aqui. Boa noite, Nanda. Boa Ei, noite. Duda! Boa noite! Você tá boa? Tá me ouvindo bem? Primeira Tá me live. ouvindo bem? Tô sim. E você, tá me ouvindo? Sim, te escuto. Sim, te escuto. Qualquer coisa, eu tô com fone aqui. Apostos. Nanda e Manda Duda. Ó, tô te esperando pra nossa sessão, Nanda. Ela tá... Parabéns atrasado. Ganhou um presentão aí. Vamos chegando bem. Vamos chegando bem. Bem-vinda, Paula. Vamos entrando. Ó, Álvaro. Olá, Álvaro. Que tal? Álvaro me recebeu lá na Patagônia, quando eu fui para lá, no Chile. Uau! Em Puerto Natales. Deve ser uma experiência linda. Deve ser uma experiência linda. Sim, é maravilhoso. Nossa, ali é um paraíso. E trabalha no Parque Torres del Paine. Uau! É um lugar que é impressionante. É o sonho, assim, para qualquer pessoa conhecer, que eu recomendo demais. Boa noite, Luísa, Carolina. Oi, Ivana. Oi, Ivana. Eu tô me ouvindo porque... Você tá ouvindo o eco? Então põe o fone, que às vezes é melhor. Senão eu ponho... E se continuar dando, você me fala que eu ponho também. Tá. Tá. Peraí, então. Legal. Boa noite. Boa noite, gurias. Su tá em peso aqui? Boa noite. Boa noite. Laís, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente dar início à nossa live. Alô? Vê se melhorou. Tá dando eco ainda? Melhorou. E agora para mim tá dando. Peraí. Vou pôr aqui também. Tá. Vocês estão ouvindo bem? Continuou dando um pouquinho, mas não tanto. Agora eu não te escuto. Alô? Tá dando eco, é. Peraí. Tá sem som ainda? O meu tá sem som ainda? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tirei o fone para ver. A Duda tá entrando aqui. Voltou? Eu acho que com o fone tá pior. Voltou. Oi, Duda. Voltou, mas eu acho que com o fone
tá pior, porque começou a dar eco pro pessoal e ficou sem voz. Tá, agora eu não tô mais me ouvindo, agora tá sem eco e tô te Tá, escutando. maravilha, Show. maravilha. Então vamos começar, gente. A gente hoje vai falar sobre o Theta Healing, né, e a astrologia como ferramentas de autoconhecimento. Eu trabalho com o Theta Healing, a Duda trabalha com astrologia. Aí a gente vai falar um pouquinho da gente, antes de entrar nesse tema e como a gente se aprofundou no nosso próprio autoconhecimento através dessas técnicas também. Então, se apresenta aí, Duda, um pouquinho. Então, prazer, eu sou Eduarda, né, Duda. E eu sou aqui de Alegrete, que é uma cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu fiz a minha formação inicialmente em administração e depois eu fiz uma transição de carreira e hoje eu sou astróloga, taróloga e terapeuta de registros acásticos. Então são várias técnicas aí diferentes que eu misturo e dá uma alquimia boa. E assim, até um parênteses, eu conheci a Duda através dos registros acásticos que ela fez, o meu, que é maravilhoso, super recomendo para quem quer conhecer. Depois a gente pode até fazer uma live falando disso, né, Duda? Sim. E foi assim que a gente se conectou aqui nesse mundo digital. E não parou mais, né, Rá? Porque daí a gente foi fazendo as Não trocas parou mais. e agora vai sair várias Isso, lives. com certeza. Então pode continuar aí, que eu te interrompi. Ah, a Bruna falou que também me conheceu pelos registros, sim. O oceano tem aberto portas, assim, para a gente se conectar com pessoas incríveis, né? É muito linda essa questão de se conectar e a gente conhecer outras pessoas novas através das técnicas das terapias e dos registros. É Uhum. bem legal. Bom tê-la aqui. E tu? E quer complementar mais alguma coisa sobre você, Acho que por sobre enquanto. a questão da astrologia? Tá. E então, falar um pouco de mim. Meu nome é Raíssa, né? Eu trabalho hoje com terapias holísticas, com Theta Healing, Reiki, programação neurolinguística também, terapia multidimensional, e eu também faço uma mistura boa. E tenho até aí um projeto novo que está nascendo, que é uma mistura disso tudo, mais a mistura de viagens, que depois eu vou divulgar para vocês. E eu me conectei muito através do Theta Healing e através de viagens. Para mim foram ferramentas maravilhosas de autoconhecimento, além dessas outras que eu também trabalho e outras que eu fiz ao longo da minha vida. Mas, e há pouco tempo eu descobri a astrologia, assim, eu sempre me apaixonei, sempre gostei, mas eu conhecia só esse básico aí, que você vai nos programas e ele te dá um mapa gratuito lá, bem basicão. Eu achava tudo interessante, mas nunca me aprofundei. E a Duda me abriu para esse universo maravilhoso da astrologia, que me encantou, que eu já gostava, assim, eu já gosto da astronomia também, era uma paixão, assim, sempre foi minha. Tirar fotos noturnas também, durante minha viagem fiz muito isso. E gostava muito da astrologia, mas eu conhecia pouco. Eu conhecia, assim, meu signo, ascendente, quando eu descobri meu ascendente, então eu me entendi muito mais, porque antes eu falava, o signo não tem muito a ver comigo. Aí quando eu entendi signo e ascendente, eu falei, uau, né? Agora eu tô entendendo melhor um pouco quem eu sou, agora faz sentido. Aí depois fiquei sabendo um pouco sobre a Lua e quando a Duda desvendou meu mapa, eu comecei a entender várias coisas sobre mim e várias questões fizeram sentido. E eu até pensei, né? Nossa, se eu tivesse feito um mapa anos atrás, teria me poupado muito tempo. Porque eu teria conhecido, às vezes, potencialidades minhas que eu demorei muito tempo para conhecer, né? Igual antes de entrar nas terapias holísticas, eu trabalhava com arquitetura, eu sou formada em arquitetura. Como a Duda, também fiz transição de carreira, trabalhei alguns anos com arquitetura, depois fiz outras formações, pós-graduação em design de interiores, MBA,
e não estava muito feliz e larguei tudo, aquele famoso larguei tudo e fui viajar, literalmente. Bem E ascendente saí Sagitário. viajando. Meu ascendente Sagitário já dizia isso, mal eu sabia, né? E além do ascendente, alguns planetas em Sagitário, né? Meu Sagitário muito forte aí, Seu me Júpiter. chamando para ir para o mundo. E depois que eu fui para o mundo, eu fui me conhecendo e saí viajando sozinha pela América do Sul, sem destino, sem planos, porque eu queria me trabalhar, queria me desconstruir, ser mais, me entregar, fluir com a natureza, com o universo, sem planejar. E fluiu durante 15 meses até retornar aqui ao Brasil para ver a família e começar a pandemia. Aí eu fiquei presa aqui. Mas um pouco sobre mim e meu, como diz já a Duda, né? Meu ascendente em Sagitário aí já estava me chamando para ir conhecer o mundo e até esses estudos das terapias e aprofundamentos que eu também gosto muito, assim, de estudar, de ensinar, também de transmitir para as pessoas. Ah, E é fala muito um pouquinho, linda essa Duda, para história. vocês. Sim, esse ascendente Sagitário, essa viagem aí inspiradora e todos os registros, né? E todo esse. Depois tem que contar, a gente tem que fazer uma live só sobre essa viagem aí, sobre esse projeto novo também. Mas é bem como tu. Só cumprimentando o Seba aqui do Uruguai. Olá! Olá! Mas a astrologia é bem isso, como tu falou, assim, é uma ponte, sabe, para nós mesmos. Até eu estava esses dias assistindo uma astróloga portuguesa, ela falando, quando eu encontrei a astrologia, é como se eu tivesse encontrado um presente para mim, sabe? Como se eu estivesse me dando um presente, né? Porque a astrologia, ela realmente é uma linguagem e ela é essa força cósmica que está, né, em cima, mas também está embaixo, porque o que está em cima está embaixo, né? Uma lei do Sim. Hermes Trismegisto. E o mapa natal, então, o mapa que a gente fez a interpretação, a astrologia ela é muito ampla, né? Mas o mapa natal, ele nos fala muito, ele é a base. Então, ele é esse raio-x da alma, sabe? Esse momento que é o teu momento que vem, quando tu veio para a Terra, né? Quando tu nasceu aqui, quando teve a tua primeira respiração, né? Então, por isso que às vezes, muitas vezes a gente não se identifica com o Sol, porque existem vários outros pontos no mapa, existe o mapa inteiro, os planetas inteiros, né? Os 12 signos nessa mandala, é muito complexo, existem os aspectos, as conversas entre os planetas, né? E que também são muito Sim. importantes. Então, é bem comum a gente não... A pessoa falar, não me identifico com o meu signo, aí descobrir um ascendente, né? Que o ascendente é justamente esse Sim. planeta que estava ascendendo da Terra aos céus, no horizonte. Então, o ascendente vai falar também muito sobre o corpo físico, né? Sobre o nosso processo de iniciação. Então, sobre a nossa trajetória, aquilo que a gente quer caminhar, como a gente quer caminhar. Às vezes, até a máscara que a gente utiliza, né? O primeiro impacto que a Sim. pessoa nos vê também. Então, assim, Aham. é muitas possibilidades. E até uma questão bem curiosa, assim, contando também da minha trajetória, depois a gente vai aprofundando aos poucos, mas uma vez eu estava ainda nesse trabalho antigo, né, no Vale da Urgues, lá em Porto Alegre, que é um lugar mais afastado, eu morava lá perto, e aí eu estava trabalhando e chegou, e na época eu já tinha começado a estudar astrologia, mas somente para o meu autoconhecimento, assim, né? Foi quando eu conheci, quando eu comecei, foi pós uma crise existencial, né? Vir aquelas questões, quem sou eu, da onde eu venho, para Aham. onde eu vou, né? Eu estava indo para um caminho muito voltado para a questão de dependência, questão material, mas eu sentia que faltava internamente uma resposta, uma realização interna, sabe? Que é bem Sol, né? Sol que fala sobre realização, propósito, missão. Então isso veio muito forte em mim, né? E eu precisei fazer esse olhar mesmo, assim. Eu lembro que na época eu morava sozinha, morava afastada, eu não tinha muito contato em Porto Alegre com as pessoas, então eu fiquei muito tempo meio que imersa em mim, assim, e comecei, meu Deus, eu vou precisar achar uma saída, porque eu preciso achar algo que faça meu coração pulsar.
Era isso que eu sentia, que eu precisava encontrar a essência, o que é, né? Até uma coisa que eu brinco, Uhum. que eu digo que Eduarda representa guardiã do tesouro, né? O nome. E aí eu pensava, qual Ai, é que o lindo! tesouro? Qual é o tesouro do Eduardo, sabe? Não achar. Agora eu sei que é a astrologia, o processo do autoconhecimento e auxiliar as pessoas. Mas aí, nesse processo que eu comecei o estudo, então, eu estava lá na faculdade, lá no Vale, e chegou uma professora e disse assim, pois tu tens ascendente em peixe, ela falou, né? Em peixe. Então eu falei assim, como é que tu sabe, né? Porque até na época, não, as pessoas não. Às vezes tu pergunta pra pessoa, né? Quando eu comecei a estudar, eu perguntava para as pessoas, tu sabe teu ascendente, a tua lua? Não. Não sei, nem sabia que tinha lua, nem sabia que tinha ascendente, né? Hoje em dia a gente já tá mais olhando, as pessoas já estão mais sabendo, pelo menos às vezes não sabe o que significa, mas sabe qual signo é e tudo mais. E aí tá, daí ela falou, não, tu tem ascendente em peixe porque tu tem esse olhar, assim, mais caído, mais melancólico. E o ascendente fala sobre também o nosso corpo físico. E eu falei, meu Deus do céu. Eu não... Ah, Bela, beijos. Beijos pra todos que entraram, que eu não consegui cumprimentar. Beijos, beijos. E... E aí nesse processo, então, eu pensei, meu Deus, eu preciso saber mais, eu preciso chegar e dizer para as pessoas qual é o ascendente delas, mesmo sem saber o horário de nascimento. Eu preciso, aquela louca que precisa descobrir tudo, virei a louca dos signos, né? E assim, eu acredito muito que nada é por acaso, né? Nada é uma coincidência, tudo é a vida nos dando sinais e as sincronicidades dentro de um campo maior, né, de um propósito maior Sim. também, para que as coisas aconteçam. E aí nesse mesmo período, assim, depois que eu comecei a fazer, porque daí eu fazia mapa de todo mundo que eu enxergava pela frente, né, porque eu tenho essa ânsia, essa vontade de saber o que tem além, né, de descobrir, de poder auxiliar. E aí eu entrava no Uber, fazia mapa de Uber, eu fazia mapa de todo mundo, dos meus colegas, dos meus amigos, o tempo inteiro, conhecia as pessoas nos eventos e fazia mapa das pessoas. Daí eu fazia, por isso que eu fiz teu mapa, olha só, mesmo ascendente lua que eu, sabe? Essas coisas. Então eu realmente encontrei o que fazia meu coração pulsar. E vibrar, e então foi muito bonito nesse processo. A Amanda falando, eu lembro que antes de tu começar a estudar astrologia, tu já lia pra mim e pras primas aquelas revistas de horóscopo. Sim, porque daí eu fui retornar, porque daí eu perguntei de onde que vem, né? E aí é que tá, vem de um lugar de resgate, porque a sensação que eu tenho é que a astrologia já faz parte, né? E ela faz parte de nós, né? Somos pedaços estrelares aqui na Terra. Mas foi muito isso, eu achei até diários meus antigos que eu tinha com 10 anos colocado, assim, o dia que começava teu signo e o dia que terminava. O dia que começava com 10 anos, sabe? Então, assim, nada é por acaso. E mais ou menos foi esse processo. E aí foi muito importante para minha jornada, porque tudo fez sentido, sabe? A caminhada, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, que a gente até trabalhou no Theta Healing, liberou várias crenças, né? Sobre a questão do feminino, porque é super forte. E que mais? E assim tu vai descobrindo, porque cada planeta tem é um arquétipo que fala sobre algo, né? De nós temos os planetas pessoais, os sociais, os extrasociais. E como eu falei, a conversa entre eles, então, é realmente muito complexo e bem amplo, né? A astrologia é incrível, incrível para a gente se conhecer. E até para quem não conhece muito, assim, é bom ouvir até uma pessoa que é mais leiga, assim, falando que eu, que não entendo muito, conheço um pouco, né? Tanto, assim, de mini cursos que eu fui fazendo, né? E através das leituras maravilhosas que a Duda fez para mim, eu fui entendendo como que, às vezes, questões que a gente não entende da gente, às vezes está lá no seu mapinha expresso porque cada planeta, né, Duda, cada signo tem uma energia que está chegando para você, como se a gente tivesse, pelo menos a forma que eu entendo, qualquer coisa você me corrija se eu estiver errado. Eu entendo que é essa energia do todo maior que a gente recebeu quando a gente nasceu e no dia a dia a gente vai recebendo, né?
E como que é interessante conhecer isso, até hoje, além do nosso mapa, quando você faz a revolução solar, você entende os trânsitos, a gente às vezes fala assim, eu estou numa fase boa do nada, começa a vir algumas coisas à tona. A gente começa a entrar num momento de angústia ou entrar em alguma crise, aí você vai entender que tem algum planeta que entrou aí, ou está retrógrado, ou algo do gênero, e que começa a agir sobre a gente. Só que ele ressoa na gente porque a gente tem aquilo a ser trabalhado. Pelo menos é a forma que eu compreendo quando eu me deixo influenciar por esses astros, digamos assim. Eu entendo porque algo não foi trabalhado e está ressoando aqui dentro internamente para vir à tona. Né? Não sei se faz sentido. Exatamente isso, amor. A gente já tem a nossa energia base de como a gente funciona, né? Que é esse estudo desse mapa natal, que é esse olhar para essa mandala, né? Que é esse momento muito importante, porque foi um momento em que a tua vibração vibrou com a energia do céu e tu desce, tu respira e tu nasce, né? Então tem o teu propósito ali, é o caos, é o presente, passado e futuro, né? Que é o nosso ponto de criação. E justamente sim, a astrologia é uma ferramenta incrível, porque além de tu entender como é que é a tua energia base, como é que tu tem essa predisposição de funcionar, como é que vai funcionar os ciclos na tua vida, né? Porque aí também a gente tem as progressões, por exemplo, né? Que aí com 20 e poucos anos o teu sol progride para outro signo, então tu muda a tua energia. É muito intenso, assim, e forte. E o mais lindo de estudar essa técnica é porque, como tu falou, às vezes a gente tá com uma lua cheia em escorpião, vamos falar essa bem clássica, bem punk, né? Que dá aquela... Tu acessa aquela energia do inconsciente, das tuas dores, das tuas feridas, né? Às vezes vem aquela bad zona ou uma colheita de algo que tu precisa trabalhar dentro de ti, que tu vai precisar ceifar, transformar, né? Porque o escorpião fala sobre o processo da morte, do desapego. Então aí vem uma lua cheia escorpião. E onde que tu tem escorpião no teu mapa, né? Daqui a pouco tu tem escorpião na casa 4, que é a casa do interior. Então, além de vir todas essas questões, vão vir questões enraizadas, familiares, do teu lar, da tua casa, dos seus anseios emocionais, né? Do teu passado, né? Então, se for uma lua cheia em escorpião na 9, daqui a pouco eu vou ter esse olhar, uma transformação nas minhas questões filosóficas, nos meus pontos de vista, na minha fé, eu vou ter uma transformação, vou deixar de ter crenças em algo, vou acreditar em, né, eu tenho uma filosofia diferente. Então, dependendo da onde eu tenho escorpião no meu mapa, como a Lua está transitando, a Lua é nosso planeta que a gente chama, né, luminar mais rápido. Né? Então, de 2 em 2 dias, ela tá mudando de signo. E a gente tem esse impacto diário. A gente acorda com uma lua em leão, a gente tá maravilhosas, plenas ali, cheia de generosidade, de luz, de energia para fazer. E a gente vai dormir com uma lua em virgem, achando que não fez nada no dia, que a gente precisa se organizar, que a gente precisa ter praticidade, né? Então, assim, muda muito, né? A gente já começa a ficar mais crítico em relação às nossas questões. Então, assim, a gente vai entendendo mais, né, os ciclos dos trânsitos em relação ao nosso mapa. E vai entendendo que, por exemplo, eu não estou conseguindo me comunicar, as coisas não estão fluindo. O Mercúrio pode estar retrógrado, é um momento de revisão. E aí isso vai impactar geral e vai impactar cada um de nós de uma forma diferente. Daqui a pouco, a revisão que tu vai fazer em relação à tua carreira, porque o Mercúrio vai transitar pela casa 10, que é a casa da carreira, da missão de vida, do social. Daqui a pouco, a minha revisão vai ser em relação aos meus valores pessoais, a minha finança especificamente, né? Então, assim, a revisão, ela tá acontecendo em nível geral, porque o Mercúrio tá retrógrado para todos, mas em cada um de nós, o nosso mapa vai ser mais específico, né? Então... é muito lindo isso também, né? Esse olhar. E mostra. E eu acho que é legal, assim, para todo mundo saber. Quando você entende o seu mapa, né? Você consegue ver o que você tem ali de potencialidade, né? Assim, indo até para a área mais do autoconhecimento, do que você pode acessar ali de características, de pontos fortes para você trabalhar, né? E também coisas que você precisa ter mais atenção,
o que que é mais desafiador na sua vida, né? Às vezes você tem mais desafio nos relacionamentos, ou em questão de se arriscar mais, ou, não sei, na vida amorosa, ou na carreira. E quando você entende isso, eu acho que você pode, a gente até falou, né, trabalhar em outras terapias também. Aí você vai para o Theta Healing, que foi algo que eu e a Duda fizemos, né? Que o Theta Healing, né, que é outra ferramenta incrível, que ela ela te ajuda no autoconhecimento e te ajuda a trabalhar as questões. Então, por exemplo, se você viu que você tem uma dificuldade ali no seu mapa em relação a equilibrar as coisas, né, Duda? Vamos supor, se a gente pensar no exemplo aí, Libra. Então, às vezes, você vai chegar trazendo uma questão librianos, que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Que eu vou falar aqui. Você vai trazer uma questão de dificuldade de equilibrar seus relacionamentos, seu emocional. E no Teta a gente vai acessar, às vezes, uma memória sua, né? Que foi uma memória que gerou uma crença raiz, e crença é tudo aquilo que você aprendeu e acredita como real e verdadeiro. E essa crença pode te limitar ou pode te fortalecer. Ela pode limitar as suas ações na sua vida. Então, às vezes, você está tendo uma limitação aí em relação a áreas da sua vida, porque você tem uma necessidade de tudo estar equilibrado. Ou que os outros estejam para que você esteja também. E quando a gente acessa aquela memória, você também traz para o subconsciente, do subconsciente, né? Porque o Teta atua, a gente faz uma meditação que a gente entra numa frequência cerebral, que é a onda Teta, e através dessa onda a gente consegue acessar o nosso subconsciente de forma consciente, né? O tempo inteiro conversando, você dá consciente de tudo, e você acessou a memória. E aquela memória vai trazer questões que você, às vezes, não acessava, não conhecia, não era claro para você. Então, dessa forma, você conhece. E, através, a gente descobre quais são as crenças limitantes para substituí-las por fortalecedoras, para isso parar de limitar a sua vida. Só que, ao mesmo tempo, você toma consciência e você entende os impactos que essa crença tem em várias áreas da sua vida, né? Então você vai ver assim, nossa, essa crença que, não sei, eu criei com 3 anos de idade, ou às vezes até na barriga da minha mãe, vamos assim, né? Ou 5 anos, não sei, cada caso é um caso, né? Essa crença está me impedindo hoje nessa área da minha vida. E você também acessa a potencialidade quando, a partir dessa vivência, a gente colhe um aprendizado e uma virtude que aquela vivência, aquela experiência trouxe para você. Porque a crença sempre quer te proteger. Você cria a crença como um mecanismo de defesa, né? Então, assim, às vezes, não sei, preciso guardar essa raiva dessa pessoa para me proteger, para ela nunca mais agir dessa forma comigo. Então, às vezes, você aprendeu isso. E você tem uma crença limitante com isso. Quando a gente libera essa crença, seu aprendizado, ele é, às vezes, muito positivo, porque você aprende que agora você é adulto e já consegue se proteger sem precisar da raiva. Então, você pode liberar. E colher a virtude que aquela situação te trouxe. Às vezes, a virtude de uma coragem de se lançar no mundo, ou uma coragem ou da autossuficiência, de você se sentir capaz, né? De você se sentir forte. Então, o Theta Healing também trabalha com esses 2 pontos também, que a gente traz aqui o tempo inteiro na dualidade da matéria, né? Que são esses pontos que a gente chama positivo, negativo, qualidades, defeitos, né? Então, as duas, né, Duda, atuam... eu falo que é uma parceria maravilhosa que elas Sim. fazem, assim. Exato, porque a Fala astrologia, assim pra gente também. a astrologia identifica Desculpa. e o Theta, ele vai lá na raiz, né? Ele libera a crença e ainda nos fortalece em relação a ela. E como tu falou, às vezes tem uma crença e tu vai ver, tem várias outras relacionadas em volta, né? Tipo, mais ou menos que eu senti assim, a gente foi liberando várias crenças muito parecidas, muito próximas daquela crença central, que é até um exemplo que eu dou, porque eu sou uma pessoa que me identifico muito com o meu signo, porque eu tenho 4 planetas em Libra, né? Eu tenho Sol,
o Mercúrio, Júpiter e Marte. E o Marte, especificamente, é a nossa energia da raiva, da ação, do ímpeto, do desejo, da vontade. É o nosso deus da guerra, né? Ares, na mitologia. Então, quando ele está em Libra, ele está num signo que ele é considerado exilado, porque ele não está num local onde ele se sente bem, porque ele rege Ares, que é o primeiro, que é o mais impetuoso, que a gente até brinca que gosta, adora uma briga, adora uma discussão, né? Porque ele tem essa energia, né, da guerra, ele tem essa energia do ímpeto, do vamos lá, né? Então, já a Libra, quando ele tá em Libra, ele tem essa dificuldade de expressar a raiva. Por quê? Porque Libra é muito voltado para o outro, é muito empático, se preocupa muito com as necessidades dos outros, às vezes até acima das suas próprias necessidades. Então, no meu caso, era bem essa questão da raiva, era, que a gente até liberou no Teta, né? Eu tinha dificuldade de impor a raiva. Eu achava que brigar e tudo mais era tipo assim, pior situação do mundo. Não dá para resolver coisas brigando. E na verdade não, a gente às vezes precisa, né, brigar, lutar por aquilo para conseguir. Então eu tinha dificuldade de me impor muitas vezes, né, que é esse Marte exilado, e também a falta de fogo no mapa, né? Atenção para quem tem pouco fogo, tem essa energia aí também de falta dessa energia de força, de garra, de ímpeto para lutar pelo que se deseja, né? Então o Teta fez isso também, né? De liberar essa... E agora eu já tô brigando. Já tô me impondo. E isso é maravilhoso. Aquela, vamos ressignificar a palavra, não brigar, né? Você se impor, se colocar em primeiro lugar, né? E se respeitar. Porque às vezes esse termo, né, brigar, pode trazer até um peso. E a gente tem muito isso, né? Então, assim, até isso que é muito interessante no Teta, da gente ressignificar essas palavras, as definições que a gente tem de cada situação, né? Porque a importância aí de você falar assim, não, eu posso também impor as minhas vontades, posso impor o que eu desejo, eu não preciso colocar o outro sempre em primeiro lugar, né? Eu posso olhar para o outro com empatia, né? Mas eu também tenho que olhar para mim, porque eu sou importante também. Eu mereço, né? Então, para a gente olhar para o outro, a gente primeiro tem que olhar para si mesmo, né? Porque se você está só olhando para o outro, às vezes é porque está faltando olhar a si próprio, né? Então, normalmente, quando a gente está com um excesso para o outro, às vezes pode ser uma falta em nós. Então, é basicamente isso que às vezes a gente trabalha, né? Ó, tem umas perguntas aqui. Quem tem muito fogo vai ter o problema contrário às vezes, né? Vai ter um ímpeto, uma força, uma garra, né? Um sentido de luta, de desejo muito forte. Então pode ser muito impulsivo nas coisas, faz as coisas com muita paixão, com muita vontade, sabe? Então isso é muito bonito também nesse sentido, Muita né? ação também para realizar, né? Exato, as coisas acontecem, né? O fogo queima aí. Então é uma energia muito importante, é sempre bom a gente equilibrar os 4 elementos, mas quem tem muito fogo, no caso, tem que fazer bastante esporte físico, é essencial, né? E quem tem pouco também, porque quando tu tem pouco, tu vai fazer com que isso cresça em ti essa energia, né? E quando tu tem muito, tu vai equilibrar ela, né? Tu vai conseguir colocar essa energia para fora e às vezes não focar ou colocar em algo que seria destrutivo, né? Então, nesse sentido. E aqui, pessoal, se vocês também tiverem experiências assim, ou quiserem compartilhar, né, Duda, se vocês tiveram contato ou com o Theta Healing ou com a astrologia e que isso te ajudou no seu processo de autoconhecimento, assim, quiser compartilhar aqui com a gente, porque são movimentos que a gente vê algumas pessoas fazendo, e é interessante quando a gente percebe que outras pessoas estão fazendo para a gente se inspirar, né? Então, outra travando. Oi, Duda. um pouquinho. Voltou. É interessante quando ficou assim, para mim ficou no quando. Eu falei quando outras pessoas também compartilham, que a gente vê, né, que muitas outras pessoas também estão nessa busca e uma pessoa inspira a outra, e eu acho isso muito, muito poderoso, assim. Gente, se vocês estiverem gostando aí, dá um coraçãozinho aí pra gente. Podem enviar perguntas também. Perguntas. Falou ali, muda muito a vida, real.
né? Então, ela já fez um mapinha comigo. Ai, pra mim Agora tem não que fazer apareceu. é mais pra cima ali. Tem que fazer teta com a Rá agora, Ju. Eu e a Duda até estamos criando juntas, né, um material. A gente está pensando em trazer uma live sobre crenças limitantes e até ditados populares de cada signo, né? Então, para quem é ariano, quais possíveis crenças limitantes que você tem e que você pode liberar aí com o Teta ou com outras técnicas também, para você reprogramar aí sua mente, né? E vibrar de forma que isso te fortaleça e impulsione você a viver a sua potencialidade, né? Ao invés de te limitar. Exato, exato. É uma troca muito legal, assim, dessa questão da conscientização, né? De tu olhar para um aspecto e tu perceber, poxa, eu sou assim por causa desse aspecto, e esse aspecto faz com que eu também tenha tido, né, experiências e crenças em relação a isso. Aí o Teta vem com essa capacidade aí da gente olhar e liberar isso aí tudo, né? Tem uma aí, você lê? Quando fiz meu mapa astral, eu entendi porque muitas vezes eu falava sem pensar. Sou reativa, 11 casas em fogo. Aprendi que preciso gastar minha energia, senão posso deprimir. É isso mesmo que a Duda falou, né? Exato, precisa gastar bastante energia, precisa fazer coisas que toquem o coração também, né? Que seja que tenha essa energia da diversão também, da paixão, né? Muito importante. Oh, e é isso que ela falou, que ela compartilhou, gratidão por compartilhar também. É muito importante que você vê, né? Às vezes a gente está vivendo, a gente tem, por exemplo, nesse caso, muita energia para fazer algumas coisas e às vezes a gente não entende aquilo. Então, quando você toma consciência, você traz para o consciente, você tem condições de fazer algo a respeito. Nesse caso, ela descobriu como ela suavizar isso, ser menos reativa, né? E quando a gente consegue lidar com isso, você entra mais na fluidez, na entrega, e você consegue ser mais quem você veio ser aqui, né? Porque senão você tá. Eu entendo muitas vezes que essas questões que a gente vê que são muito intensas são algo também a serem olhados, né? Essas questões que a gente precisa trabalhar, né? Então, a astrologia traz muito isso, né? O que você está precisando olhar aqui para você curar? Eu adoro o Kiron, que ele é meio que. Se quiser falar do Kiron aí, que eu acho ele maravilhoso. O Kiron é muito interessante, porque tem, assim, pessoas que são mais quironianas, né? Que têm aspectos com Quiron, né? Ou uma conjunção, uma quadratura, uma oposição, e isso se torna uma coisa muito forte, né? Por exemplo, a gente se identifica muito com o Quiron, ele é muito forte no mapa, e o Quiron é um asteroide, então, né? Ele não chega a ser considerado um planeta, e ele tem uma mitologia muito bonita, né? Porque ele no nosso mapa representa o nosso curador ferido, né? O nosso ponto de dor, o nosso ponto onde a gente tem uma ferida, mas é onde a gente tem a nossa força. Então, uma vez um professor me disse isso, ele falou: Duda, aonde tá teu medo, tá tua força, sabe? Às vezes aonde tá aquilo Tá que lindo. né, dá medo, que eu tenho uma certa trava, é porque ali tem um poder, um empoderamento, que daqui a pouco aquilo vai te abrir portas ou vai te fazer acessar algo que a gente tem medo da versão que a gente vai se tornar, de sair dessa zona de conforto, né? Então, daquilo que é conhecido, daquilo que é palpável. Então, voltando para o Kiron, né? O Kiron é esse ponto onde a gente tem essa dor. Cada um de nós tem uma dor constante, mas há um ponto de muita cura, né? Um ponto de muito aprendizado. E é muito interessante, porque às vezes o Kiron são coisas assim, poxa, por que eu tô passando por isso, sabe? Tu fica assim, não tem uma explicação. É que nem essa ferida que a gente está tendo coletiva, né, da pandemia, e o Kiron tá em Áries, né, transitando Áries, que é uma nova ferida, a gente não conhecia essa dor de tudo isso que a gente, né, então a gente, o Kiron fala sobre isso, às vezes não tem explicação, mas se eu não passo por isso,
eu não tenho o aprendizado, a sabedoria que eu teria se eu não tivesse acessado essa dor, esse sofrimento, né? E eu acho interessante no Kiron duas coisas. Um que eu acho lindo quando fala que quando você cura o outro, você cura a si mesmo. Uhum. Então, normalmente essas questões de dor que eu vejo é algo que, como te dói muito, você começa a trabalhar para liberar essa dor quando você está num processo de autoconhecimento, que você quer se libertar dela, e nisso você acaba se tornando quase um especialista nisso, né? Então você começa a virar um especialista e você pode ajudar curando os outros. Então, esse é um ponto que eu acho maravilhoso. E outro que eu acho interessante é porque normalmente o Kiron são esses padrões de repetições que a gente tem nessa vida. Então, se você observar, vamos supor, você sempre atrai um tipo de relacionamento. Talvez, não sei se é o caso, mas talvez aquilo ali está falando de uma dor sua repetida que você está tendo que trabalhar. Então, tá vindo isso para você, você está atraindo isso para sua vida para que você possa curar isso, né? Então, são os padrões de repetições, que a Kabbalah até fala que é o Tikkun, que é essa dor maior que a gente veio curar, que na verdade é onde, como se fosse a nossa pedra, que a gente tem que limpar, polir, para fazer brilhar a nossa luz. Então, Sim. eu sou meio apaixonada com o Kiro, eu acho ele muito interessante. Ele é Ele a dor, mas ele achei lindo isso aí da força. Ele ser a nossa exato, força também. exato. Como tu falou, dos relacionamentos, um Quiron Vênus, né? Eu tenho um padrão de relacionamento, eu tenho dificuldade de me relacionar, ou eu busco, ou acabo atraindo relações que me ferem, mas ao mesmo tempo me curam. E eu Uhum. também firo e curo o outro. Então é um constante, uma troca, um aprendizado, né? Então é realmente, daí seria um Vênus Quiron ali na questão dos relacionamentos, um aspecto. E como tu falou, amor, é exatamente isso. Ele buscou, na mitologia, ele era metade cavalo, metade homem, né? Ele era filho de Saturno, com uma mortal, então ele era um semideus. Saturno Cronos, que está muito presente também nos nossos mapas, tem a Revolução dos 28 aos 30, que é uma loucura, tá chegando lá, falta 2 meses. Então, É ele acabou maravilhoso. transformadora, né? Divisor de águas. Transformadora. E ele acabou negando Kiron, porque na verdade ele não aceitou o filho, era um filho fora do relacionamento também, né? A mãe do Kiron, quando viu que ele era uma aberração, metade de cavalo, não quis saber também. E o Kiron, ele era muito sensível. Ele tinha uma sensibilidade muito grande e ele buscou se encaixar. Ele tinha dor da rejeição, do abandono e tinha dor de não se sentir pertenço a nenhum lugar. Né? Que o Kiron Uhum. também fala um pouco sobre essa dor, desse desencaixe, às vezes, que a gente sente. E Né? eu acho que isso é quase uma dor do ser humano. Eu acho que essas dores do Kiro aí é meio que um padrão de dor do ser humano que todos nós carregamos e viemos curar, assim. Pelo menos é o que eu percebo, assim, em várias pessoas que estão tendo, em mim mesma, que eu já trabalhei muitas vezes. Acho que é algo recorrente. Sim, amor, até porque, como tu falou, a gente tá nesse mundo que aqui é a experiência da divisão, mas na essência a gente sabe Sim, que isso não é a verdade. Então é muito difícil sim, ser com um ser certeza. dividido dentro de uma sociedade dividida do mundo. A gente quer né, essa dualidade que a Uhum. gente vive. Então, e ao mesmo tempo, poxa, eu sei que eu não, sabe? É uma tentar se Se integrar no acreditando separados, né? A gente se é, acredita separado do todo e a gente fica buscando se encaixar em algum lugar o tempo todo. Então, para isso, às vezes a gente mata a própria essência, mata quem a gente veio ser, esconde a nossa luz porque a gente precisa se encaixar, pertencer, ser acolhido para não ser abandonado. E sendo que, na verdade, a gente, na verdade, só esqueceu todos nós de quem nós realmente somos, que a gente nós todos somos uno, né? Somos integrais. uhum, E, e eu exatamente acho isso. lindo que Kiron isso, né? Ele meio que traz essa dor de todo mundo, de certa forma. E porque ainda além disso, ele foi flechado por uma flecha letal. Ele teve a ferida física. Muitas vezes, até em trânsitos de Quiron, retornos de Quiron, ou aspectos com Quiron, a gente tem algo que vem no nível físico também para ser olhado,
né? E aí ele foi adotado por Apolo. Olha a generosidade do Sol, né? No nosso mapa. O Sol é o Apolo. Então Apolo adotou Quiron e ensinou, porque Apolo sabia sobre caça, sobre matemática, sobre medicina, sobre todo tipo, né, de sabedoria. E ensinou o Quiron. E o Quiron começou a estudar também as questões naturais de ervas para buscar essa ferida que ele tinha, que ele sentia muita dor e ao mesmo tempo tentava se curar. Então ele foi para todo tipo de alquimia, para todo tipo de medicina, de sabedoria, e ele nunca conseguiu se curar. Porém, como tu falou, ele se tornou mestre dos principais heróis da mitologia, Hércules, Jasão, Perseu. Então todos eles passaram por Quiron, né? Então, Quiron é esse serzinho no nosso mapa que nos machuca, mas que nos cura, que nos ensina, que é o mestre de nós mesmos, né? Então, quem tem um Quiron, por exemplo, no ascendente, um Quiron junto com o planeta, pessoal principalmente, ou em aspecto, é um ser que tem esse mito muito forte dentro de si. Não, e eu acho interessante, por exemplo, aí você vai para o Theta Healing, né? Quando você pega essas dores, essa principal dor do Quiron, você vai ver que ela está presente quando você vai fazer sessões, ela é quase a raiz, essa dor é quase a raiz de várias outras crenças, de várias outras situações que a gente vivencia na vida, né? Então, às vezes, você está vivendo padrões aí que, às vezes, essa dor, que é o seu Quiron, ela está presente, ela é a raiz, é onde nasceu lá na sua infância, essas crenças que estão te limitando. Então, quando você faz esse paralelo e vai olhar essa dor no Theta Healing, você toma autoconhecimento, né, de onde nasceu isso tudo. Então, isso te dá poder, né, para você trabalhar nisso, para você curar, porque você agora sabe de onde veio, você consegue ter ferramentas, né, e você consegue fazer as substituições e até entendimento, porque quando a gente se cura, você traz a cura para o seu ciclo, né? Primeiro para o inconsciente coletivo, mas você também traz para gerações familiares, para 7 gerações atrás, quando é a nível genético, a gente fala as crenças de nível genético, quando é histórico, você traz para todos, né? Que é esses inconsciente coletivo também. E para os seus descendentes. Então, você vai deixar de cometer não sei, você vai deixar de passar essas crenças limitantes para os seus filhos, né, para os seus sobrinhos, porque você foi se trabalhando nisso. E imagina, eu fico imaginando na sociedade, se todo mundo acessasse o autoconhecimento, se trabalhasse, a tendência era uma evolução maravilhosa, né? Porque você passa para os seus filhos ensinamentos melhores do que você recebeu, os filhos deles também, e assim a gente vai se libertando, sabe? Então, é muito importante cada um cuidar de si, né? Olhar para esse antes, porque quando a gente cura internamente, isso também se exterioriza para todos, né? Isso fica disponível para todos, porque se é possível para mim essa cura, é possível para todo mundo. Uhum. Então, eu sempre falo assim, antes da gente às vezes estar apontando o dedo aí, né, em várias coisas que a gente aponta aí para criticar o tempo inteiro os outros, a sociedade e tudo mais, tal, eu tô apontando esse dedo aqui, né, os outros que estão apontados para mim, o que eu posso olhar disso dentro de mim? O que eu posso curar em mim, essa dor que tá se exteriorizando? Então, o Theta Healing ajuda muito nisso também, né? Sem falar que é uma vibe maravilhosa, né, amor? Tu sai assim, ó, parece que tu tira um peso de ti, né? Porque como tu falou, às vezes a crença vem lá da tua bisavó. Ela tá com aquele processo de dificuldade ou de outras vidas também, de outras vidas, exato, amor. Que a gente, às vezes... Então vem aquilo, sai como né, uma libertação mesmo, o sentimento, a sensação é incrível, é incrível. É uma leveza, né? Quando você faz a sessão, eu acho que é uma leveza, assim, que só experimentando pra saber. De alma mesmo. Ó, Ju? Isso, ela disse que um dos maiores aprendizados para ela da astrologia foi que não existe planeta ruim, não existe signo ruim, né? Desfazendo esses estereótipos que foi fundamental para ela. Porque exatamente isso, assim, sabe?
a gente acaba tendo, pela nossa experiência, esse olhar de, por exemplo, a Áries é briguento. Aí ele entra, ele se enquadra nesse estereótipo e até a gente acaba levando isso. Conhece uma pessoa de Áries, vamos supor. Ai, meu Deus, que horror. Aí a pessoa, ela é só o Áries conjunto Vênus, gente. Vocês não estão entendendo. É a pura graça, tranquilidade, né? Então, assim, não dá pra gente pensar, porque eu conheci uma pessoa de Áries que era, assim, muito impulsiva, que todas as pessoas arianas vão ser. Inclusive, esse impulso pode ser daqui a pouco, muitas vezes indo pro lado ruim da coisa, né? Ser um impulsivo, fazer ações que não pensa direito, e indo pro lado positivo, quando eu tenho que tomar uma ação rápida, eu vou e faço. Então tudo tem luz e sombra. Isso que a Ju quis falar, né? Que não existe planeta ruim, signo ruim, não. Existe uma potencialidade de luz e uma potencialidade de sombra dentro deles, dentro de todos nós, né? E até pensando assim, não existe, na verdade, o bom e ruim, né? Nós, homens, que colocamos o significado, né? Então, até as emoções, os sentimentos, a gente categorizou que raiva é ruim, reprime. Tristeza é ruim, reprime. E a gente virou uma sociedade repressora, que a gente reprime a si mesmo o tempo inteiro e a gente não se permite vivenciar aquilo. E cada um desses sentimentos também tem um papel importante. Se a gente conseguisse sentir eles de maneira natural, a gente liberava e não guardava. O problema é que a gente vai reprimindo, reprimindo, e ele ganha uma força e vira um monstro dentro da gente, que quando ele sai de forma desproporcional. E eu acho que é a mesma coisa quando você pega esses signos, é porque você pega, né, o ariano, é briguento, mas se ele for usado de uma forma positiva, né, de uma forma saudável, digamos assim, saudável, eu acho que até uma palavra melhor, aquilo vai ser maravilhoso pro ariano, né? Porque vai impulsionar ele a fazer várias coisas. O problema é se ele estiver no desequilíbrio. Se ele estiver no desequilíbrio com aquilo de uma forma monstruosa, virando um trator e passando em cima de todo mundo. E não acolhendo então, o movimento, né? Acho que é isso. Exatamente. E achei... Tem um comentário aqui. Hoje eu tenho a sensação... Ai, quer ver? De que eu vou mudar todo um padrão da minha família e me sinto tão bem orgulhosa por esse papel. É Moon... eu não consigo saber seu nome. É a Lu. É da Lu? É a Lu. Eu achei lindo isso aí. Isso aí, Lu, esse movimento que você está fazendo aí é maravilhoso, porque você está disponibilizando para sua família, e quando você também disponibiliza para ela, você também está disponibilizando para o todo. Quanto mais pessoas estão fazendo esse movimento, a gente consegue disponibilizar para uma quantidade maior de pessoas, né? Porque essa é uma energia, né? Esse campo energético que está aí para todos. Então, isso aí, quando a gente faz, é até o nosso papel social, quando a gente faz essa mudança. Além do nosso ciclo familiar, é um papel social, né? A gente pensando que nós somos todos uno, como a gente falou antes, né? Você está disponibilizando para toda a sua família de alma, né? Para toda essa família nossa que encarnou aqui, que está aqui nesse momento. Porque só há mudança quando se torna possível, né? Tem um exemplo que eles falam, eu não lembro muito bem mais, que era daquelas corridas de salto ornamental, que era impossível a pessoa saltar tantos metros. Todo mundo achava impossível. Quando o primeiro fez, depois várias pessoas conseguiram fazer e mudou o padrão, porque se tornou possível para todos. E esse exemplo, eu acho que ele é em tudo, né? Quando a gente vê que alguém consegue, sua mente, porque a nossa mente limita a gente, né? As crenças limitantes, né? Pensando no teto, as crenças limitantes, a nossa mente nos limita. Se você acredita que não é possível, você não vai conseguir mesmo, não. Eu gosto muito do exemplo da Matrix, né? Todo mundo acho que já viu Matrix. Que você já assistiu, Dudu? Não? Não, você tem que ver. Sua missão. Fim de semana vai assistir Matrix. É uma forma de você repensar a mente. Eu até fiz um post falando sobre isso. Falei, gente, assistam Matrix com outra mente, que é quase a mente do despertar. Porque ele fala o quê? Se você sai da sua mente e se liberta, né? Tudo se torna possível. Lá era de uma outra forma, né? Então, como você não assistiu, não vou dar spoiler.
Mas ele traz para esse mundo de, tipo assim, até quando ele tem um universo de possibilidades ali que ele poderia fazer, a mente dele estava limitando. E no nosso mundo aqui, né, 3D também é a mesma coisa. A nossa mente, ela limita muito a nossa o nosso potencial, né? Gente, vamos ver que eu acho que já temos quase uma hora de live. Sério? Se alguém Nossa, quiser tô achando que fazer uma deu 20 pergunta. minutos. É, flui, menina, flui, é maravilhoso. Que loucura! Rápido. Ai, meu Deus. Já tô com saudade. Acho que já deu. Aí, vamos fazer a próxima. Vocês querem, gente? Eu e a Duda estamos querendo fazer trazer as crenças limitantes de cada signo. Só que aí você pode olhar tanto para os seus signos quanto para o seu ascendente, né? Então, por exemplo, se você não seu signo é Sagitário, você tem um ascendente, tem planeta, você pode ver se essas crenças fazem sentido aí para o seu sistema. E é bom até porque a partir disso aí você pode já começar a falar, nossa, eu tenho essa crença, vou liberar isso aqui, isso aí, e vou fluir agora, né? E vai, ó, vamos trazer então. Manda coraçãozinho aí pra nós, então. Ai, que coisa boa, tô muito feliz. Muito obrigada por vocês participarem. Ai, que legal, que bom que vocês querem. Vamos fazer sim, com certeza. Vamos trazer as crianças Vamos sim, então, maravilha. E como a Rafa falou, faça o tema de casa para a próxima live. Então, é ver o Sol, o Ascendente, a Lua, que são os 3 pontos principais, né? E já ir pensando, já ir refletindo sobre quais são as crenças que vocês acreditam que vocês tenham, né? Porque daí a gente dá uma olhada e vê se bate aí. Ai, que Não, bom. e esse pode até ser mais interativo. A gente vai trazer, vocês podem até falar assim, ó, tenho tal crença, acho que eu tenho tal crença, ou essa faz sentido. E vira um bate-papo aqui entre todos nós. E eu acho que vai ser lindo. Ai, sim, adoro quando participam, é muito bom. Ó, pessoa muito rápida, façam sempre. Meus filhos amaram, mandaram beijos. Ai, que bom, Lu! Ai, que bom. Viu? Já tá passando, Muito ó, feliz, para gente. gerações. Ai, amado. Isso aí. Então tá, faça o dever de casa aí da Duda. Procure, vai em algum site, já olha aí os seus dados, né, Duda? Para saber o ascendente. O Sol e a Lua. Não, o Sol o pessoal já sabe, a maioria já sabe, mas o ascendente é a Lua. Quem ainda não sabe, pra gente ver se as crenças vai bater aí com as crenças de cada signo. Você precisa do horário de nascimento e do lugar também, para você ir lá nos sites. Os melhores sites que eu gosto é o astro.com, é um maravilhoso, tá? Ele tem ali a opção para mudar para português. E tem, inclusive, só comentando que a gente tá terminando. O Astrolink também, você gosta? Eu acho que pode ir. Eu amo o Astrolink. Por muito tempo eu paguei o Astrolink até ter o aplicativo. Agora ele é muito bom. Ele dá um basicão, assim, antes de você fazer sucessão com a Duda. Exato. E depois, antes de liberar a criança com a Rá, porque o pessoal tem que passar aqui para ir pra gente fazendo esse libertar aí, esse olhar e esse autoconhecimento do pessoal e se conhecendo cada vez mais. E eu acho que uma coisa do autoconhecimento é que cada um de nós vai encontrar de uma forma, né? Existem milhões de ferramentas que a gente pode utilizar, Sim. né? Até falando um pouco sobre outras... o teatro foi uma ferramenta de autoconhecimento incrível para mim, muito libertador, sim, né? Então, assim, tem muitas opções e cada um vai se sintonizar com aquela que, né? E a astrologia e o Theta são ainda mais umas ferramentas muito fortes também de autoconhecimento. E eu o importante é experimentar. Porque cada um vai ter algo que vai se identificar mais, que vai fazer mais sentido, né? Para mim também foi, igual eu falei, a viagem para mim foi uma ferramenta maravilhosa. Dança, amo. A dança é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, yoga, meditação. E são ferramentas também que te empoderam você se conhecer sem precisar de uma outra pessoa, né? Exato. Igual no Theta, você tem que vir na sessão, que é maravilhoso. Só que os outros você faz por si mesmo. Você se torna responsável para co-criar sua realidade, para vivenciar o que você quer, para realizar o que você quer realizar, né? E se conhecer sem precisar sempre de uma outra pessoa. Que é bom a gente ter apoio, mas é bom a gente ter autonomia
na nossa vivência, na nossa liberdade de nos curar. Total, só para concluir isso que tu falou, Rá, dessa autonomia e tudo mais, eu que tenho essa questão libriana que a gente comentou, né? Muito voltado para o outro, tinha muita dificuldade de fazer coisas sozinha. Então, um dos autoconhecimentos que eu tive enorme foi de pegar e começar a sair e fazer coisas sozinhas. Agora a gente tá em pandemia, não tá dando tanto. Mas eu lembro que eu ia no cinema sozinha, eu ia em show sozinha, eu ia em tudo que eu podia fazer sozinha e era muito libertador, sabe? Porque eu fazia o que eu queria, eu ia, aí voltava a hora que eu queria, sabe? Então, assim, e a gente vai se conhecendo e vai percebendo que a gente também pode fazer coisas maravilhosas. Tu fez a viagem inteira sozinha, praticamente, né? Sozinha, então, imagina. E eu falo é começar com pequenos passos, porque às vezes parece um horror, né? Todo mundo tem medo. Tem gente que fala assim, nossa, olha comigo com um olhar de pena. Tipo assim, você viajou sozinha. Eu falo, nossa, que bom, foi lindo. Então, assim, porque é maravilhoso viajar a dois, ou com amigos, ou com turma, é maravilhoso viajar sozinha. Tudo é muito bom, né? Mas é importante você experimentar até para você saber se você vai gostar ou não. Porque às vezes, no mundo aqui da mente, antigamente eu achava também, nossa, sozinha deve ser muito ruim. E quando você vai, você vê que é maravilhoso. Pode ser que você não se identifique e não goste, mas só experimentando para você saber, porque senão isso aí tudo vem a partir de um julgamento de uma crença que você acredita. E assim, o bom é você começar aos poucos. Antes de eu fazer a viagem, eu falei assim, vou começar a fazer pequenas coisas. Então eu fui fazendo igual você. Ia no museu sozinha, adorava ir no museu sozinha, fazia caminhadas sozinhas. Aí eu fui expandindo, né? Saindo sozinha para assistir música, show de música, concerto e esse tipo de coisa. Então, assim, vai dando pequenos passos até você ter mais autonomia para você alcançar seu objetivo e se libertando. Antes também eu achava assim impossível, eu achava que era loucura querer viajar sozinha. Hoje em dia eu acho maravilhoso, libertador. Então, só experimentando pra gente saber. Gente, então assim, dica pra vida, experimentem tudo. É. Só experimentando pra gente saber, né? De verdade, o que a gente gosta, o que não gosta. Experimentar é o maior autoconhecimento que tem, Exato. né? Que sai do mundo das ideias, sai E do mundo da eu acho que, né? E sim. e se tu não gosta, tu pelo menos sabe do que tu não gosta. Pode ainda, porque eu tinha muita sensação de me sentir perdida, porque, né, naquela época que eu não tinha descoberto a astrologia, o autoconhecimento e tudo mais. Então, quando tu se joga em, por exemplo, tu não sabe, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu sou, eu não sei nada, estou me sentindo perdida, mas em algum momento, se eu experimentar, eu vou saber, isso não é. Ah, isso aqui eu gosto um pouco. Ah, isso aqui eu gosto muito, sabe? Isso aqui, olha, eu vou aprofundar mesmo, né? E assim a E, gente eu, vai. e até com as terapias, eu vejo que muita gente tem medo de experimentar. E Uhum. tipo assim, nossa, Teta Healing, ai, vou entrar no subconsciente, ai, vou acessar a crença, aí já não quer. Às vezes empolga e depois desiste, porque fala assim, é um medo, porque é medo do desconhecido. A gente teme o que a gente não conhece, né? Então, só que quando você experimenta, só experimentando pra você saber se você vai gostar ou não. Pode ser que você ame, pode ser que você não goste, fala, não, prefiro outra técnica. E até terapia convencional. Eu Isso. vejo várias pessoas que não fazem terapia por um auto-julgamento do que é uma terapia. Mas a pessoa nunca vivenciou. Então é impossível dela saber o que ela vai achar de verdade. E isso para tudo, assim, né? As terapias eu dou um exemplo porque eu vejo que é quase um tabu, assim, quase uma crença coletiva que muitas pessoas têm que quebrar, que muita gente acha que para você procurar uma terapia, qualquer ajuda, você precisa estar com um grande problema, você precisa estar passando por muita dificuldade, sofrimento. Outros acham que é coisa de doido. Então, para a gente ir quebrando isso, a gente primeiro tem que experimentar. Faz um e vê, né? Joga Exato. para o universo e vê. Exatamente, amor. Tem que provar, tem que experimentar, tem que se jogar. E é só assim a gente vai se conhecendo, né? Vai sabendo. Uhum. E existe. E até tu falou da terapia convencional, isso é muito real, assim, sabe? As pessoas têm uma barreira, elas já com certeza têm uma Tem. crença limitante geral aí do inconsciente coletivo sobre as terapias, não é possível. E quem quiser, quem tem interesse, principalmente que a gente está passando por esse momento em que a gente teve que fazer esse olhar interno, né? Esse Sim. resgate, essa cura do familiar, da nossa
casa, da nossa terra, né? Tudo isso faz com que a gente tenha que acessar muitas coisas e muita gente tem se aberto mais para terapia. Quem quiser, além da Hack ou Rá, já estão perguntando quanto é que tu cobra aqui, disseram que amaram a live. Eva, isso aí, me mandem mensagem. Tem meu link lá na bio com meu WhatsApp. Me manda e a gente conversa. Isso. E aí, então, também, quem tiver interesse em terapeutas, eu acho que eu tenho uns 5, 6, assim, pessoas que eu confio muito para indicar, e vários tipos, psicodrama e junguianos, e, assim, todos os tipos. Então, quem tiver interesse, manda mensagem que eu faço as indicações também, tá? Para vocês acessarem aí. Isso aí, gente. Mais. E online e presencial é tão efetivo quanto, né? Então, Exato. não tenham medo só porque é online. O online é igual aqui, né? A gente tá pertinho, tá conversando, tá trocando. Você troca energia também aqui. O outro você troca contato humano, né? É maravilhoso também, mas no momento não podemos. E no momento estamos mais aquarianamente aqui, né? Ai, que legal. Então é isso. Gratidão todo mundo, gratidão Duda por ter topado aqui. Gratidão, amei a nossa troca, é sempre muito bom, Rá. A gente sempre flui muito. Foi muito. Então vai. Se deixar a conversa mais do que estamos conversando aqui. Mas vamos deixar para a próxima live, então aguardem, vamos divulgar aí sobre as crenças limitadas dos signos. Um beijo, gente. Beijo, gratidão. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, sou muito grata. Gratidão. Beijo, até a próxima. Beijo, boa noite. Obrigada, Duda. Boa noite. Obrigada, Rá. Boa noite.